Sabe aquelas pessoas, né, que começam a ter tontura cada vez mais frequente, né, diariamente, com momentos de pior ao longo do dia, que preferem ficar sentado do que ficar de pé, né, que evitam ir no supermercado, no shopping, andar no meio da multidão, ou até mesmo em festas ou eventos familiares? Então, avisa para elas, né, que isso não é normal, né? E elas devem saber até disso já, né? Mas não é normal e que isso pode ter nome, né? Pode ser que elas tenham a TPPP, que é a tontura postural perceptual persistente, né? Que antigamente, né, era chamado de vertigem fóbica. Então, assim, em geral, né, tudo começa com algum episódio de estresse físico, ou estresse mental, ou estresse emocional impactante para a pessoa, né? Pode ser, né, um estresse físico, por exemplo, desde uma VPPB, que é aquela labirintite, né, dos cristais no ouvidos, com vertigem muito intensa, vômitos, né, que tira a pessoa do eixo, né? Pode ser depois de uma batida na cabeça, um TCE, uma descompensação de alguma doença metabólica, né, como o diabetes, que descompensa e dá muito sintoma, cansaço, né, prostração, né, deixa a pessoa muito ruim. Pode ser uma crise de enxaqueca muito forte, né? A pessoa sempre tem enxaqueca, não dá bola para aquilo, e aí acaba que uma crise dura muito tempo, muito forte, e a pessoa não consegue nem abrir os olhos, com muito vômito, né? Pode ser o estresse, questão de estresse emocional, depois de crises de pânico, né? Ou outros traumas psicológicos, né? E depois também de um intenso esforço mental, né? Como estudar horas a fio para uma prova, para um concurso, né? Enfim, geralmente começa depois disso, vir aqueles sintomas, né? De tontura, né? Uma sensação de queda, né? Com uma instabilidade, né? Para caminhar, que acontece todos os dias, né? Praticamente todos os dias, mas não necessariamente 24 horas por dia. Tem turnos em que a pessoa pode ficar muito ruim, né, muito pior, né, dos sintomas todos, de tontura e instabilidade, e outros momentos em que a pessoa, e outros turnos do dia que a pessoa está, às vezes até bem, né, praticamente bem. E a intensidade desses sintomas, né, de tontura, ela pode piorar, né, tende a piorar, por exemplo, com estímulos visuais, né, ver coisas se mexendo, né, objetos se mexendo, multidões, né, carro passando na rua, né, com muita informação visual em quadros, né, ou pisos, tapetes, com muitas formas geométricas, né, prateleira de supermercado é uma coisa que tem muita informação visual que geralmente aumenta muito os sintomas de quem tem a TPPP, né? E também, né, quando a pessoa levanta, fica em pé ou caminha, pode piorar os sintomas de tontura. Andar de carro, trem, ônibus, ver as coisas passando, né? E até mesmo quando está vendo filme de ação, né? Ver muita informação visual, muita coisa se mexendo na televisão, pode ser o estímulo visual suficiente para causar a piora, né? E esses são os sintomas básicos da TPPP, né? Da tontura postural perceptual persistente, né? E que causam medo na pessoa, né? A pessoa tem medo de passar por uma situação que desencadeie os sintomas, porque ela se sente muito mal, ela se sente muito ruim, né? E esse medo faz ela começar a evitar os lugares e as situações que causam a piora, né? Então, por isso que ela deixa de ir no supermercado, deixa de ir no shopping, deixa de ir a festas, deixa de visitar amigos, às vezes até deixa de trabalhar, né? Porque não se sente capaz, né? Acha que não vai conseguir chegar lá, né? Então, esses são os sintomas básicos. E é importante a gente investigar, né, se não tem alguma outra causa, né, algum outro problema que também possa causar tontura ou vertigem, né, que esteja acontecendo concomitantemente. Até porque VPPB, neurite vestibular, a própria labirintite, né, a labirintite de verdade, tá, podem, quando tem sintomas muito intensos, podem ser o desencadeante, né, do início da TPPP, né. E o mais importante, né, a TPPP tem tratamento, né? O tratamento pode ir desde medicação até reabilitação vestibular, né? Até psicoterapia, nos casos em que o estresse psicológico foi o principal desencadeante, né? Do início da TPPP, ou duas coisas juntas, ou as três coisas juntas, né? As três terapias combinadas. Então a gente tem que avaliar isso aí direitinho, ver se encaixa, ver se não tem nenhum outro fator
confundidor ou alguma outra doença que possa estar dando esses sintomas e partir para o tratamento, né, para a pessoa melhorar, né, perder aquele medo, né, e ter a ciência de que que pode se livrar da tontura, ou pelo menos de grande parte dela, e ter a sua vida de volta. Tá? Eu sou Adriano Ribeiro Medeiros, neurologista aqui em Porto Alegre.